você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, do blog Mentoria para Tribunais, e estou passando por aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Lembrando que nós estamos, no momento, abordando o tema Poderes da Administração Pública, que, por sinal, é muito cobrado em provas de concurso, independentemente de qual seja a banca examinadora. E se por acaso você é novo ou é nova aqui no canal, por favor, clique neste quadradinho aqui para você se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para mim, porque isso faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. E quanto mais o nosso canal crescer, mais cursos de qualidade e de forma gratuita eu disponibilizo para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar aí novamente sobre poderes da administração pública. Só que antes, eu queria te lembrar que na aula anterior eu deixei um desafio para você dizer para mim se a questão que eu deixei na tela seria correta ou errada e por quê. Agora eu vou apresentar a resposta. Então vamos lá. A questão que eu deixei foi uma questão cobrada no concurso para procurador da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E diz o seguinte: os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem à relação hierárquica. Certo ou errado? Correto. Então, esse enunciado foi considerado correto. Por quê? Porque, olha só, quando nós vamos analisar a estrutura hierárquica de um determinado órgão público, a gente percebe que aquele órgão público ele é formado de algumas castas, de algumas relações de subordinação. Aí eu vou ter, por exemplo, aqui o órgão A, aqui em cima, logo abaixo o órgão B, abaixo o órgão C, abaixo o órgão D. Esse órgão D é subordinado ao C e ao B e ao A. O C é subordinado ao B e ao A. O B é subordinado ao A. E assim sucessivamente. Essa é a relação hierárquica que nós vamos encontrar dentro da administração pública. Agora veja só, quando nós falamos em órgãos consultivos, eu tenho que entender para que ele serve. Um órgão consultivo, ele serve para consulta. Algumas autoridades vão consultar determinados órgãos antes de tomar decisões. Eu, por exemplo, sou o presidente de uma autarquia. Eu preciso tomar uma decisão muito importante. Dentro da autarquia, existe um órgão chamado Consultoria Geral. Isto é, dentro daquele órgão chamado Consultoria Geral, eu tenho profissionais altamente gabaritados que ficam responsáveis por pesquisar sobre determinado assunto quando eu solicitar e me fornecerem um parecer sobre aquilo. Quando eles me fornecem um parecer, o parecer que eles me fornecem não tem que estar de acordo com aquilo que eu entendo que é correto. Eu vou tomar a decisão, eu sou o presidente da autarquia. E por isso eu solicitei esse parecer. Às vezes o parecer que me foi fornecido está contrariando aquilo que eu quero, aquilo que eu julgo correto. Eu posso simplesmente desconsiderar esse parecer e decidir da forma que eu julgo correto? Pode. Eu posso desconsiderar o parecer e decidir da forma que eu bem entender. Entretanto, isso é um grande problema. Por quê? Porque eu tinha ali um órgão especialista nisso, que pesquisou a fundo o assunto e me deu uma orientação. Se eu desconsidero aquela orientação, eu tenho que estar preparado para o que vem lá no futuro. Porque se alguém questionar a minha decisão, eu não estarei tão embasado assim para refutar essas impugnações, esses questionamentos. Mas o fato é que eu, Fabiano, pelo simples fato de discordar daquele parecer que foi dado, não posso punir o emissor do parecer. Eu também não posso chegar para o emissor do parecer, para o agente público que trabalha naquele órgão chamado Consultoria Geral. Consultoria Geral no meu exemplo, né? Eu não posso chegar e falar o seguinte, quero um parecer da forma que eu vou te dizer agora, porque eu sou seu chefe, eu sou o chefão aqui da autarquia. Se você não fizer isso, eu vou te punir. Pode fazer isso? Pode não. Apesar de a consultoria estar dentro da hierarquia dos órgãos daquela autarquia, está dentro da hierarquia. E a presidência está acima da consultoria, óbvio. Apesar de existir uma hierarquia e o órgão consultoria está dentro daquela hierarquia, eu que sou o presidente não posso determinar que aquele agente público da consultoria emita para mim um parecer do jeito que eu estou mandando. Não posso. Por isso é que vem um enunciado aqui e diz o seguinte: os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa, eles estão nas relações hierárquicas.
para fins disciplinares, fogem à relação hierárquica. Isto é, eu não posso determinar que seja emitido um parecer da forma que eu quiser. O parecer vai ser emitido da forma correta, da forma que o agente público entende que é a devida em função das pesquisas que ele realizou. Tá vendo? Interessante, né? Pergunta difícil, não foi uma pergunta simples, foi uma pergunta aplicada num concurso um pouquinho mais exigente, que é um concurso da PGFN, para quem é formado em Direito, mas é uma pergunta, é um enunciado que pode cair em outros concursos, como já caiu. Por quê? Porque ele foi extraído do livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então a gente tem que ficar muito atento, atenta com essas informações. Tá bem? Mas vamos lá. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos tratar então do famoso poder disciplinar. Na aula anterior, eu disse para você o seguinte: olha, o poder disciplinar ele pode ser entendido como uma consequência do poder hierárquico. E por que uma consequência? Por quê? Porque eu, Fabiano, hoje, somente sou chefe de um determinado órgão, eu sou superintendente de um órgão, em razão das relações de hierarquia. Se não existissem relações de hierarquia dentro do órgão que eu trabalho, eu não seria chefe. Nós não teríamos chefe e subordinado. Tá entendendo? Esse poder hierárquico é que estabelece as relações de subordinação, as relações de hierarquia. E em virtude de eu ser chefe, quem me deixou como chefe? O poder hierárquico. Em virtude de eu ser chefe, eu posso, amanhã ou depois, investigar os servidores que me são subordinados quando eles praticarem supostas infrações funcionais. E se eu constatar que o servidor praticou uma infração, se estiver dentro da minha competência, eu posso também aplicar penalidades. De cara, eu quero que você entenda o seguinte: quando a questão de prova estiver se referindo a alguma autoridade que está aplicando penalidade a um servidor, ou então a alguma autoridade que está investigando a suposta prática de infração por um subordinado ou por um servidor, nesse caso, estaremos diante da aplicação do princípio da aplicação do poder disciplinar. É o poder disciplinar que estará sendo aplicado nesse caso. As bancas vão falar o quê? Vão falar que é o poder hierárquico, misturando os dois. Não. Falou-se em investigação de infrações funcionais, falou-se em aplicação de penalidades, falou-se em poder disciplinar. Ok? Ficou claro? Muita atenção, então, em relação a esses pequenos detalhes para você não errar uma questão em prova. Agora vem aqui. Eu quero te trazer um conceito sobre o poder disciplinar. O poder disciplinar consiste na prerrogativa assegurada à administração pública de apurar infrações funcionais dos servidores públicos e demais pessoas submetidas à disciplina administrativa, bem como aplicar penalidades após o respectivo processo administrativo, caso seja cabível e necessário. E como eu falei agora há pouco, é uma consequência do poder hierárquico. Então voltemos aqui. Nesse contexto, eu quero que você entenda que para que alguém aplique o poder disciplinar num caso em concreto, é necessário que esse alguém que esteja sendo alvo do poder disciplinar tenha um vínculo jurídico com a administração pública. Isso é imprescindível. Como assim um vínculo jurídico? Veja, você amanhã ou depois vai ser aprovado ou aprovada em um concurso público, vai ser nomeado ou nomeada e vai tomar posse. A partir do momento que você assina o termo de posse, ali nasce um vínculo jurídico entre você e a administração pública. No meu caso, por exemplo, eu sou analista do Poder Judiciário da União. Hoje eu sou analista do Poder Judiciário da União. O meu vínculo é com a União. Então, qual é a lei que estabelece o meu vínculo com a União? Lei 8.112/90. Se amanhã ou depois eu praticar alguma infração, eu posso ser processado e punido com fundamento na Lei 8.112/90. Se o meu chefe vai me aplicar uma penalidade, ele vai aplicar essa penalidade com base no poder disciplinar. E por quê?
Porque eu tenho um vínculo com a administração. Lei 8.112/90. Para que alguém seja punido com base no poder disciplinar, tem que existir esse vínculo. Fabiano, particulares podem ter vínculo com a administração e serem punidos com fundamento no poder disciplinar? Podem. Podem sim. Vou te dar um exemplo, que é o mais comum em provas. Concessionários e permissionários de serviços públicos. Os concessionários e permissionários de serviço público, eles podem ser punidos pela administração pública. Por quê? Porque eles têm um vínculo com a administração. Exemplo, o município é que deveria prestar o serviço de transporte coletivo urbano. Esses ônibus, transporte de pessoas dentro do município. Entretanto, o município não tem uma empresa de ônibus. O que o município faz? Realiza uma licitação. A empresa vencedora da licitação assina um contrato administrativo com o município. Se amanhã ou depois essa empresa que venceu a licitação assinou o contrato e está prestando serviço, contraria, desrespeita alguma cláusula do contrato, o município pode aplicar, por exemplo, uma multa a essa empresa. E essa multa vai ser aplicada, neste caso, com base no poder disciplinar. Porque existe um vínculo entre o particular e a administração pública. Esse vínculo vai ser contratual, é aquele contrato administrativo. Nesse caso, existe sim um vínculo jurídico. Concessionários e permissionários de serviços públicos podem ser punidos com fundamento no poder disciplinar. Quando você for responder as questões de prova, muita atenção. Se a banca estiver fazendo uma mistura entre poder disciplinar e poder de polícia, a primeira coisa que você tem que procurar no enunciado é o seguinte, onde é que está falando aqui que quem está sendo punido tem um vínculo com a administração? Se não tiver claro isso em lugar nenhum, provavelmente a resposta vai ser poder de polícia. Por exemplo, um determinado indivíduo, ele montou um açougue. E no seu açougue ele foi flagrado vendendo carne estragada, carne imprópria para o consumo. Aí veio um agente da vigilância sanitária e aplicou uma multa a esse proprietário do açougue. Está entendendo? Em nenhum momento o enunciado falou que existe um vínculo entre as partes. E eu não posso nem presumir esse vínculo, porque também não existe na prática. Se é um particular qualquer que não tem qualquer vínculo com a administração, como é o caso de servidores e de concessionários e permissionários de serviço público, a multa aplicada, então, a interdição do estabelecimento, o embargo e por aí vai, é consequência do poder de polícia e não do poder disciplinar. Ficou claro? Então, muita atenção quando você for responder as questões de prova, porque isso cai. E não é pouco, não. É muito cobrado nas questões de prova. Entendeu bem? Tá tudo certinho? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso desafio de hoje. Não pode faltar, né? Trouxe aqui uma questãozinha bacana, um enunciado legal, que eu tenho certeza que você vai responder de letra. Tá bem? Olha só. O enunciado que eu trouxe para você, então, é o seguinte. O poder disciplinar se caracteriza por uma limitada discricionariedade quando confere à administração um poder de escolha da pena a partir do exame da natureza e gravidade de eventual infração praticada por servidor público faltoso, aquele que praticou uma infração funcional. E aí, o que você acha desse enunciado? Certo ou errado? Eu não vou responder agora, vou responder na nossa próxima aula, que a gente aproveita e já faz uma revisão sobre o tema. Combinado? E olha, se por acaso você não baixou o meu novo e-book, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei para você o link. Entra lá, baixa esse e-book, porque ele vai ser muito útil na sua preparação para concursos públicos. Tem depoimento bacana de pessoas que foram aprovadas em concurso público, algumas em primeiro lugar, vários deles, ou melhor, vários deles não, todos eles são meus ex-alunos. Então eu acho que isso vai te ajudar bastante, vai te dar algumas dicas interessantes e vai te manter motivado ou motivada no seu caminho rumo à aprovação. E pode ter certeza, a sua aprovação é apenas uma questão de tempo. E nesse período você tem que se municiar de uma série de estratégias, tem que se municiar de uma série de ferramentas que te mantenham sempre em alta performance, porque isso é que é importante. Tem sempre que estar motivado ou motivada, sempre para cima, sempre ciente de que a sua aprovação é apenas uma questão de tempo, porque isso vai acontecer em breve. E para isso, pode contar comigo, combinado? Então dê o seu joinha no vídeo, aqui embaixo compartilhe com seus amigos
e poste a resposta. Eu quero que você participe, porque quando você estiver participando, eu sei muito bem onde estão as suas dúvidas. E aí eu pego as dúvidas e gravo outros vídeos complementares para a gente fomentar esse aqui. Combinado? Bons estudos para você. Até a próxima. Tchauzinho.